Boa noite a todos, que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que estão presentes aqui no nosso espaço e que venceram o frio. E também você que está acompanhando na sua casa a partir do seu equipamento eletrônico. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesta noite. Nós estamos felizes por termos mais uma oportunidade de se reunir e buscarmos a Deus, escutarmos a sua palavra, as escrituras sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu estava conversando com o Renato minutos antes e falávamos de um texto da Bíblia que é muito bonito, Salmo 138, e o verso 2, que diz o seguinte: magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus colocou acima de tudo o seu nome, que é santo, e a sua palavra, que também é santa. Então nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Ele diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então ele está com a gente hoje aqui e também reunidos diante da sua palavra. E nós vamos estudá-la, meditar nela, orar e com certeza sermos abençoados mais uma vez. Vamos orar, invocando a presença do Espírito Santo sobre nós, pedindo para que Ele abra os nossos olhos, nos dê entendimento, compreensão e nos inspire no intuito de enxergarmos Jesus. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite tão fria, tão gelada, agradecendo ao Senhor por todas as dádivas que o Senhor nos tem dado. Agradecemos pela vida, os dons, os talentos que o Senhor tem dado à igreja, as dádivas também. Temos uma casa para nos abrigar com tanto conforto, a água quente que sai do chuveiro, as roupas confortáveis, o alimento. Temos, ó Deus, este espaço para que a gente se reúna e possamos cultuar ao Senhor. Temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Temos a Tua palavra para ler. Temos irmãos e amigos em Cristo. Temos tantas coisas que vêm das Tuas mãos. Muito obrigado. Nesta noite de inverno, nós Te agradecemos, porque somos aquecidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Oramos para que o Teu Espírito nos inspire nesse instante. Oramos para que as nossas mentes estejam voltadas para Ti. Oramos para que a inquietação do dia se dissipe no instante em que iremos meditar na Tua palavra. Toda ansiedade, todo medo, toda angústia, toda inquietação, nervosismo, tudo isso se dissipe e seja preenchido o nosso interior com a presença real do Senhor Jesus Cristo.
Oramos, ó Deus, e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Eu continuarei falando sobre a relação entre o Espírito Santo e Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Na semana passada, nós vimos o Espírito Santo conduzindo Jesus para o deserto, para que Jesus fosse tentado. E não apenas conduziu, levou Jesus, mas ele guiou Jesus durante o período que Jesus esteve lá. E hoje nós vamos ver a continuação disto. Portanto, abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e o versículo de número 14. Lucas 4 e 14. É bênção. Bênção de Deus. Isso é dádiva que Deus dá. Vocês encontraram? Evangelho de Lucas 4, 14 diz o seguinte: então Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito, na verdade, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Vou repetir. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Lucas 4, 14. Voltando, vou repetir, vocês me desculpem, mas para que vocês não se esqueçam, na semana passada estivemos no deserto com Jesus, durante a sua tentação. Hoje, retomaremos a continuação, saindo do deserto e vendo o que o texto fala sobre a relação do Espírito Santo com Jesus durante o seu ministério de 3 anos. Olha só. Jesus sai vitorioso do deserto. Alguém disse que ele parece um general em batalha, triunfante, venceu o seu grande inimigo. E ele vai para a Galileia. Se o João Batista deixou a cidade e foi para o deserto, vocês lembram disto? Se o João Batista deixou a cidade e foi para o deserto, Jesus faz o caminho inverso. Sai do deserto e vai para a cidade. Ele vai desempenhar um curto ministério de apenas 3 anos.
Ele tem aproximadamente 30 anos de idade, a idade que os judeus diziam que um homem chegava à sua maturidade. Eu falei para vocês o simbolismo nessa idade de Jesus, 30 anos, algumas semanas atrás. E tanto tempo de preparação para apenas 3 anos de atuação. E durante esses 3 anos, deixa eu dizer para vocês isto. Durante esses 3 anos de Jesus, eles podem ser divididos em 3 períodos. O primeiro deles, de obscuridade. O primeiro ano do ministério de Jesus é obscuro. A fama dele fica apenas na Galileia, no norte de Israel. O Evangelho de João vai mostrar isto. Ele vai num casamento, ele se encontra com um líder religioso, ele se encontra com uma mulher na beira de um poço, ele cura um centurião, um filho de um centurião, um servo de um centurião, na verdade. Então o primeiro ano é obscuro. O segundo ano é um período de muita popularidade do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos diz que ele não tinha tempo nem para comer. Tamanhas multidões que afluíam para ouvi-lo, tocá-lo, ser curada por ele. E o terceiro ano é um ano da rejeição de Jesus, em que ele é rejeitado pelo seu povo. Cresce uma hostilidade contra ele. E o Evangelho de Lucas, de todos os evangelhos, se você quiser ver isto, eu sugiro que você leia o Evangelho de Lucas. Os primeiros 9 capítulos compreendem 2 anos e meio do ministério de Jesus. Os primeiros 9 capítulos. Do capítulo 9 do Evangelho de Lucas até o capítulo 22, que é o capítulo da crucificação, são 6 meses de vida de Jesus. Quando ele sai da Galileia e vai para Jerusalém, ciente de que é a última viagem que ele faz para a Cidade Santa, lá ele vai morrer. Nesse período, Jesus Cristo sofre uma profunda rejeição. Tá bom? Aqui está ele, saindo do deserto, indo para a Galileia, e ele está cheio do Espírito Santo. Olha só, no poder do Espírito. Que coisa linda é isto. Se eu fosse você, eu grifava isso na sua Bíblia. Aliás, Lucas é o teólogo do Espírito Santo. É o evangelista do Espírito Santo. E ele vai falar muito sobre a relação entre Jesus e o Espírito. E olha, mostrando que Jesus é o homem do Espírito. Jesus é o protótipo do homem que Paulo vai dizer que é o homem perfeito. Vocês querem ver o que é um homem perfeito? Abre a Bíblia de vocês em Gálatas capítulo 5. E o Senhor Jesus Cristo é o protótipo deste homem. Gálatas 5 e 22. Alguém cheio do Espírito é alguém que vai transmitir as marcas do Espírito Santo na sua vida. E quais são as marcas do Espírito Santo na vida de alguém? Fazer grandes milagres? Rodopiar na igreja? Ter visões? Profecias? Isso são os dons do Espírito. Mas as marcas do Espírito no interior de um ser humano estão registrados em Gálatas 5 e 22. Olha só. O fruto do Espírito é amor,
alegria. Alegria não é ausência de problemas na Bíblia. Alegria é a presença do Espírito Santo dentro de você. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que foi, Juana? Mas o fruto do Espírito, a marca do Espírito Santo dentro da gente: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Oh, como eu preciso aprender isso. Domínio próprio também. Se tivesse domínio próprio, eu não estava gordo do jeito que eu estou. Jesus deixa as suas marcas. Enquanto ele anda pela Galileia. Jesus foi tão influenciado pelo Espírito Santo, tão marcado pelo Espírito, que até as emoções de Jesus foram influenciadas pelo Espírito. Abram a Bíblia de vocês comigo em Lucas, capítulo de número 10. Versículo de número 21. Olha o que o Lucas disse sobre Jesus. Lucas 10 e 21. Tão cheio do Espírito, tão influenciado pelo Espírito, que até as suas emoções eram controladas pelo Espírito Santo. Que coisa extraordinária! Não apenas as suas ações, mas as suas emoções controladas pelo Espírito. Naquela hora, Jesus exultou. Tem alguma tradução diferente aí? A sua, Kleber? Ok, exultar é cheio de alegria. Mas olha a alegria dele. Exultou no Espírito Santo. Cheio de alegria do Espírito Santo. A alegria dele, as emoções dele eram influenciadas pelo Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, pessoal, ele vai trazer alegria, independente das circunstâncias. Amém? E as ações dele, o que Jesus cheio do Espírito Santo faz? Abram comigo, deixam aí marcado em Lucas, vão abrir comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Verso de número 38. Atos 10 e 38. Vamos ver o 37, para que a gente veja um pouco do contexto. Olha só, vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como o Espírito Santo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O reflexo de uma vida cheia do Espírito na vida de Jesus foi o fruto do Espírito no seu interior,
as suas emoções sendo controladas pelo Espírito, e olha só, o que acontece com ele? Ele faz o bem. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é incapaz de fazer o mal. Ela vai fazer o bem. E ele sai curando a todos. Por onde ele passa, ele exala vida, ele exala cura, ele exala transformação. Vou ler de novo. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Amém. Agora é significativo, voltando em em Lucas 4. Significativo, queridos, é esta informação do lugar para onde Jesus vai. Atos 4,14, olha só. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia. Jesus vai para onde? Para a Galileia, norte de Israel. Por que ele foi para lá? Há duas informações importantes. A primeira delas é que ele evita um confronto com Herodes, que havia acabado de prender João Batista, seu primo, na região da Judéia. Então ele vai para Galiléia para evitar confrontos com Herodes. A segunda informação é que ele vai para lá para cumprir, em cumprimento de uma antiga profecia judaica. Abram a Bíblia de vocês comigo em Mateus, capítulo de número, deixa aí marcado em Lucas, e vamos ver comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículo de número 12. É a mesma história contada pelo Mateus. A ordem cronológica dos evangelhos, vocês sabem. Primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas e por último o Evangelho de João. Então olha só o que o Marcos diz. Ao ouvir que João tinha sido preso, olha só o que eu falei no início, para evitar problemas políticos, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, a cidade dos prédios altos lá, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali, que são as duas tribos de Israel, dos dois filhos do patriarca Jacó. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. 700 anos antes disto acontecer, Isaías havia profetizado. Olha o que Isaías disse: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Por que Galiléia dos gentios? Deixa eu explicar para vocês isto. Em 722 antes de Cristo, o Império Assírio invadiu o norte de Israel. Israel já não era uma nação só. Houve uma guerra civil, dividiu-se a nação em duas, sendo o Reino do Sul e o Reino do Norte. Em 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e destruiu completamente as cidades, na verdade destruiu a região inteira, levando a população
cativa para a Síria e trazendo outros povos para habitar naquela região. Por isso que é chamada de Galiléia dos gentios. Os estrangeiros indesejados foram morar naquela região. Por isso que são chamados de samaritanos na época de Jesus. Um povo misto, não eram judeus puros. Por isso que havia preconceito dos judeus do sul em relação aos judeus do norte de Israel. Havia conflitos terríveis entre eles, por causa da questão racial. Era um povo desprezado, um povo sofrido, que tinha sofrido uma grande invasão estrangeira, um povo que sabia o que era sofrimento, sabia o que era escravidão. Agora este povo experimenta um outro tipo de invasão, a invasão do Rei Jesus. Olha só o que o texto continua dizendo: o povo que vivia em trevas. A topografia desta região, deixa eu dizer isso para vocês rapidamente, a topografia desta região favorece que durante a maior parte do ano o sol se ponha mais cedo. Nós costumamos ver o sol se pôr aqui às 6 horas da tarde. Lá é bem antes. É uma região escura. Mas o profeta está falando da escuridão, não apenas da escuridão física, mas ele está fazendo alusões à escuridão espiritual deste povo. Da escuridão moral deles. A escuridão física, favorecida pela topografia do lugar, é apenas um ponto de contato para uma mensagem profunda do profeta da escuridão espiritual em que o povo vive. O povo que vivia em trevas, que esta é a realidade que a Bíblia descreve sobre os seres humanos, trevas. E viver em trevas é algo terrível. Não conseguir enxergar um palmo na sua frente. Não ter discernimento, não ter capacidade de tomar decisões, não saber de onde você veio, não saber por que você está aqui, não saber para onde você vai. Este povo que anda em trevas, olha só a mudança, viu grande luz. A invasão de uma luz sobre a Galiléia dos gentios. E aos que viviam na região e sombra de morte. Esta é uma síntese da realidade dos seres humanos. Vivem na região e sombra da morte. Resplandeceu-lhes a luz. Oi? Porque é uma profecia de Isaías. Agora, com Jesus, é o cumprimento dela. O Mateus está citando literalmente, Kleber, Mateus está citando literalmente a profecia do Isaías. Dizendo, olha, conforme disse o profeta, o povo que vivia em trevas viu grande luz. Na sua tradução, verá. Bom? Mas é uma citação. Se fosse hoje com a BNT, ele dizer, segundo Isaías, 700 AC. Né? Faz tempo que eu não mexo com isso, que tenho saudade. Essa semana eu falei, Jesus, eu tenho vontade de voltar a estudar. Não tenho nenhuma pretensão acadêmica de dar aula, de fazer mestrado, doutorado para isso. Eu quero servir melhor a igreja. Quem sabe Deus me prepare a essa dádiva de voltar a fazer teologia.
Tem até o lugar já. Precisa de tempo e dinheiro. Muito dinheiro. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? Eles não fizeram nada para que essa luz chegasse até eles. O povo que vivia em trevas. Agora estão deslumbrados com a luz. A graça chegou. Eles nem perceberam, não fizeram nada para que essa luz chegasse. Aliás, você não tem condições de fazer a luz chegar. Você não pode produzir luz. Tinha uma música que cantava na igreja evangélica, muito bonita, na época dos nossos antepassados, assim. Renato já estava na igreja há muito tempo. Lembra, Renato? Não se acende a luz do sol. Lembra, Renato, dessa música? Não se acende a luz do sol com 320 volts dos palácios de Brasília. Rebanhão é o nome da banda. Carlinhos Félix. Lembra, Renato? Não se acende a luz do sol com os 320 volts dos palácios de Brasília. Não se consegue fazer isto. A luz vem de fora, vem a parte de nós. E foi esta luz que chegou na Galileia. E o interessante, Jesus Cristo vai até eles. O nosso Salvador vai até aqueles que precisam de luz. Nosso Salvador não vai aos que têm a sua própria luz, mas Ele vai para aqueles que estão desfalecendo na sua própria escuridão. Quem tem a sua própria luz não precisa de outra luz. O Evangelho faz muito pouco sentido para aqueles que entendem que têm luz própria, que conseguem se salvar com a sua inteligência, com a sua moral, com a sua riqueza, com o seu bom comportamento. O Evangelho não tem, Jesus tem muito pouco para dar para essas pessoas, porque elas já têm a sua própria luz. Mas aqueles que estão em profunda escuridão são surpreendidos com a graça de Jesus Cristo. Agora, o que Jesus vai fazer na Galileia? O que Jesus faz na Galileia? Ele faz pelo menos 3 coisas. O ministério de Jesus é dividido em 3 ofícios, 3 coisas que ele fez. Aqui, o Tiago lembrou. Para que medir forças com o sol da justiça? Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? É um trecho dessa canção. Obrigado, Tiago. Jesus fez 3 coisas na Galileia, pessoal. A primeira delas, ele curou os enfermos. Vocês estão com a Bíblia aberta em Lucas? Então, vamos comigo em Lucas 5, versículo de número 31. Na verdade é Lucas 4 do 31 em diante. Esse texto vai descrever um dia na vida de Jesus. Como foi um dia dele? Você tem curiosidade de saber como é que foi um dia de Jesus? Vamos ver? Vocês estão dispostos a ler bastante a Bíblia? Então vamos lá. Que dia que é esse? É um sábado. O que os judeus fazem no sábado? No sábado? Descansam, mas eles descansam como? Eles vão à sinagoga cultuar a Deus.
E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, lá por volta das 11 da manhã, a barriga estava roncando já, ó. Jesus foi para a casa de Simão. Quem é esse Simão? Pedro. A sogra de Simão. Aí, como é que fica a tese da Igreja Católica de que o Pedro, o primeiro Papa, não era casado? Como é que fica? Eu não posso dizer aqui o que eu ouvi aqui na igreja quase agora, tá bom? Outro dia eu conto para vocês. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, 40 graus de febre. Se fosse o sogro do Pedro, ele estava morto já, mas a sogra estava viva ainda. E pediram a Jesus em favor dela. Olha que coisa linda. Orar é isso aqui, pessoal. Pedir a Jesus em favor de alguém. Amém? E inclinando-se para ela, olha só, Deus se inclina para nós. E aí você não quer dobrar o seu joelho para orar para Ele? Ele se inclina para nós. Jesus repreendeu a febre. Olha só, a febre desta mulher não era coisa normal. Tinha algo além. Essa palavra repreender é a mesma palavra que Jesus usa para expulsar demônios. Então essa febre desta mulher tinha algo espiritual nessa doença dela. E esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Foi fazer o almoço. Foi fazer a comida. O judeu não vai fazer nada no sábado. Certo? Porque não pode. E Jesus veio obedecer à lei. Olha o que acontece no final do dia. Ao pôr do sol, o sábado terminou. Começou domingo já. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, lembre-se, essas pessoas sabem da fama de Jesus por causa do sábado de manhã, do demônio que ele tinha expulsado do homem na sinagoga. Escutem, pessoas religiosas que frequentam cultos podem ser endemoniadas. Tá bom? Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doença, os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Ele quer
anonimato. Ele não quer que ninguém fique sabendo quem ele é. Sobretudo, não quer que a publicidade dele cresça a partir de demônios. Provavelmente já era 10 horas da noite. Jesus foi dormir. Olha o restante do dia. Domingo de manhã. Será que ele ficou dormindo, ficou deitado na cama até tarde? Será que ficou? Versículo 42. Quando amanheceu, Jesus saiu, provavelmente 5:30 da manhã. Jesus saiu e foi para um lugar deserto. É de manhã cedo, pessoal. Busca-se a Deus de manhã cedo. As multidões, olha só a demanda. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Então o dia de Jesus aqui, 24 horas. De manhã na sinagoga, ensinando, lutando com o diabo, na hora do almoço curando, e no final do dia curando enfermos e expulsando demônios. E de madrugada ele está orando. Diga, Marciele. O microfone está aqui, para o pessoal de casa ouvir. Fábio, quando você mencionou no Atos 10, 38, que é podemos dizer, um resumo da vida de Jesus, que corrobora o que você acabou de falar com esses versículos, fala que Jesus curou todos os oprimidos pelo diabo. Hoje, na atualidade, muitas doenças são ocasionadas pelo diabo? Legal. Marcele, nem toda doença é fruto de ação demoníaca. Porém, muitas doenças que os seres humanos carregam são fruto, em primeiro lugar, do pecado. Abre Apocalipse, capítulo de número... Deixa eu tentar lembrar. Capítulo 2. Versículo de número 22. Na verdade, vamos ver o 20. Apocalipse 2 e 20. Na igreja de Tiatira, lá na Ásia Menor, tinha uma mulher que era profetisa, chamada Jezabel, que de dia ela profetizava na igreja e de noite ela dormia com os homens da igreja. Imagina? Uma vida dupla. Seduzia os homens de noite e de dia ela era profetisa. Olha só, tenho, porém, contra você, isto é, contra o fato de tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, na verdade ela se declarava, ela não era uma profetisa, ela se autodeclarava alguém que tinha uma mensagem de Deus, uma pregadora do Evangelho. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. A paciência de Deus não é tolerância com o pecado, tá bom? A paciência de Deus sempre é a oportunidade para que os seres humanos se arrependam. Olha aí, Marcelo, agora, ó. Eis que farei com que fique acamada. Tá bom? E trarei grande tribulação aos que com ela adulteram,
caso não se arrependam das obras que ela incita. Algumas doenças, Marciele, certamente são fruto do pecado do ser humano, como juízo de Deus. E outras doenças, eu não lembro agora o endereço certo, mas a Bíblia fala de uma mulher que Jesus curou que há 18 anos. Você vai ler esse texto, Renato? Pega o microfone aqui, Renato, por gentileza, irmão. Encurvada. A outra, 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia. Lembram? Aí, o Renato vai ler pra Lucas gente. 13, Aí, ó. 10. Num sábado... Vamos ler. Lucas Vocês 13, em casa, 10. por gentileza, abram a Bíblia, Lucas 13, Verso 10. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Chegando ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou-lhe e disse: Mulher, você está livre de sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava num sábado, disse à mulher, à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para ser curadas, mas não no sábado. Porém o Senhor respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo ao beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém. Ok, Marciele. Algumas doenças são ações do diabo. O próprio fato da pessoa ser possessa de espírito maligno, que para mim é uma doença, é ação direta de Satanás, que toma parte do corpo dessa pessoa, da sua personalidade, das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Isso é uma doença. Ação do diabo. Diga, Pedro. Aí é outro caso. Mas nesse caso aí do João 9, não é. Muito pelo contrário, os discípulos foram procurar. Você vê como que a gente não pode tirar essas deduções rápidas e dizer: você está doente porque você pecou. Você está doente porque você deu legalidade. É o que os evangélicos falam. Você deu legalidade para o diabo. Por isso você está nessa situação. Jesus não é simplista. E ele não admite que a gente trate questões tão profundas de forma leviana. Porque os discípulos perguntaram para ele: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse: ninguém, nem ele e nem os seus pais pecaram. Muito pelo contrário. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória, as obras de Deus. Tá bom? Então, deixa eu dizer para vocês, quando uma pessoa sofre por causa do seu pecado, Jesus avisa para ela. Você viu o que ele fala com a mulher da igreja? Quando uma pessoa sofre, e esse sofrimento é um mistério, e é para manifestar a glória de Deus, essa pessoa não escuta a voz de Deus, ela só escuta o silêncio. Me dê base para isto, pastor. Jó. E o seu sofrimento, a sua doença, a sua aflição. Primeiro perdeu os bens físicos, depois perde a família e depois é atacado no seu corpo. E ele não entende. Há um silêncio profundo.
A diferença do julgamento de Deus e da provação é o silêncio de Deus. Eu estou lendo no meu devocional, terminei os livros dos reis de Israel, entrei em Esdras e Neemias. Hoje eu falei para o Renato que eu fiquei encantado lendo aqueles livros de novo. Vontade que eu tenho de pregar sobre aquilo. Eu amo pregar, pessoal. Se eu tivesse outra vida, eu queria ser pregador. E eu fiquei pensando, quanto que Deus avisa Israel: olha, eu vou julgar vocês. E de fato julga. Primeiro cai o reino do norte. 150 anos depois cai o reino do sul. Deus avisa antes, quando Ele está disciplinando, julgando. Agora, quando Ele está provando, é um grande silêncio. Por isso que nós não podemos falar. Por exemplo, nós somos tentados, e nós somos tão superficiais, que nós somos facilmente tentados quando enxergamos alguém sofrendo, a dizer, dar explicações. Está passando isso porque certamente você fez aquilo no passado, seu miserável. Deus não esqueceu, não. Isso a Bíblia não admite, pessoal. É o caso dos amigos de Jó. Mas a pessoa sabe. Se ela tem comunhão com o Espírito Santo, ela sabe. Tá bom? Há casos, Marciele, de influência satânica. Há casos pecado. E há casos que a doença vem para a glória de Deus. Não podemos ser simplistas. Tá bom? Mais alguma observação? Vamos lá. O engraçado, pessoal, é que Jesus não foi um curandeiro de esquina que curou todo mundo. Não foi. As pessoas têm uma falsa compreensão disso. Curou muitos, curou a todos, mas esse todos não significa que todo mundo de Israel deixou de ficar doente. Não. Em João capítulo 5, ele vai ao tanque de Betesda, onde uma grande multidão se reunia, esperando que as águas se agitassem, porque eles acreditavam que um anjo descia e agitava aquela água, e o primeiro que pulasse ali era curado, e ele cura um homem. Não cura todos. A segunda coisa que Jesus faz na Galileia, ele ensina. Tá bom? O ministério tríplice dele que nós falamos: pregação, ensino. Nós vemos o texto de Lucas 4, que ele esteve na sinagoga lá. Olha só, Lucas 4:31. Nós não vamos ler de novo, já lemos, mas esse é um texto clássico. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E aqui está um exemplo da autoridade de Jesus. Ele demonstra que o seu ensino é verdadeiro. Por quê? Ele demonstra com as ações. Ele expulsa demônios. Certo? Não é uma teoria de um acadêmico. Tem autoridade essas palavras. Olha o que eles falam sobre ele. Versículo 36, todos ficaram admirados e comentavam entre si, depois dele expulsar o demônio. Olha só, que palavra é esta? Por quê? É uma palavra cheia de vida. Eles estavam acostumados com ensinos teóricos. Eles estavam acostumados com os rabinos que citavam outros rabinos e que faziam mais confusão ainda na mente deles. Mas aqui eles estão escutando uma palavra viva do verbo de Deus. Eu me lembro quando li a biografia
pastor John Piper, que eu comprei por R$10 em São Paulo. Fui numa livraria, estava lá por R$10 um monte de livro, que era a biografia dele. E um pastor que hoje sucedeu, na verdade foi o pastor que sucedeu ele na igreja, lá em Michigan, que faz menos 25 no inverno, todo dia. Pensou? O pastor que não era pastor na época, quando o Piper chegou lá, estavam procurando um pastor. E como é de costume nas igrejas reformadas, tanto presbiteriana quanto batista, a igreja vai entrevistar o pastor, vai conhecer o pastor vai pregar para saber se ele vai ficar na igreja, se a igreja vai gostar dele, enfim. Aí disseram o seguinte: o candidato ao ministério é um professor de teologia. Esse rapaz que hoje ficou no lugar do Piper disse: nós estamos cansados de vir teólogos aqui pregar mensagens áridas, mensagens feitas na cabeça, muito bem elaborada, mas que falta coração. Falou isso e foi para a igreja com a esposa dele. Chegando lá, ele escutou o Piper pregar e disse: opa, isso aqui é diferente. Esse aqui é diferente. E aí ele conta que o Piper decidiu ser pastor. Ele antes era professor de teologia, porque ele, lendo Romanos, ele foi fazer uma exegese acurada de Romanos 9, 10 e 11 para os alunos. E Deus falou com ele, lendo esse texto da Bíblia, que é um dos textos mais profundos das Escrituras, ele escutou uma voz falando com ele: este sou eu, e eu não quero que você me disseque, porque eu não estou aqui para ser dissecado por você. Eu quero que você fale de mim. Não me investigue, mas fale de mim. Ele falou assim, abandonou a vida acadêmica e quis ser pastor para falar deste Deus. E aí, tá aí. Vai lá na internet que você vai ouvir ele. Né, Renato? Mignon mesmo, não é miau não, né? Eu não conhecia o ministério desse homem. Depois de ler esse livro dele, eu falei, eu preciso pelo menos ouvir o que ele fala. Porque o que falam dele no livro é fora do comum. Para dizer para vocês, a igreja era uma igreja pequena. Ele ficou 30 e poucos anos lá pastoreando essa igreja. Quase 40. Numa sexta-feira à noite, eles reuniam 1.500 jovens para estudar os 5 pontos do calvinismo, Renato. Numa região que faz menos 25. Que Deus nos dê pastores assim. O Spurgeon diz que quando Deus quer abençoar um país, Ele dá pastores. A gente pensa que é políticos, né? Pastores, fiéis. Ensino. O tempo já não permite. Vamos pular para o último. Cura. Cura, ensina e, o último, ele prega. Lucas 4, 42. Olha só. Ele é um pregador, pessoal. John Stott dizia que Deus tinha um único filho e fez dele um pregador. Se você tivesse um filho só, o que você queria que seu filho fosse? Carpinteiro e pregador. Olha só. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Nós já lemos, vamos ler de novo.
As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. É claro, está curando todo mundo. Fica aqui. Vamos arrumar uma casa para você. Dá um salário para você. É solteiro? A gente arruma alguém para fazer comida para você, lavar sua roupa. Fique aqui. Jesus, porém, lhes disse, joga um balde de água fria na turma. É necessário que eu anuncie, essa palavra anunciar no grego é pregar, querigma, o evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Por que Jesus foi enviado? Para pregar o evangelho do reino de Deus, para anunciar este evangelho. O conteúdo da sua pregação, olha só, o evangelho do reino de Deus. Com este evangelho do reino de Deus, ele respondia às maiores perguntas que nós fazemos dentro de nós, alguma vez ou algumas vezes ao longo da vida. Quem é Deus? Quem eu sou? O que há de errado com o mundo? O que há de errado comigo? Por que eu sou assim? Por que eu não consigo mudar? Como que eu posso ser salvo? Existe vida depois da morte? O que acontece depois da morte? Qual é a boa vida? Ou a vida boa? Como que eu consigo alcançá-la? O que é a paz? O que é a felicidade? É possível ser feliz? Por que eu estou aqui? Existe algum propósito na vida? Com essas poucas palavras, o evangelho do reino de Deus, Jesus responde os nossos maiores anseios. E é o que ele prega. No poder do Espírito Santo. Amém? Portanto, Jesus cura, ensina e prega na Galileia desprezada, na Galileia dos gentios, na Galileia abandonada. Lá eles enxergam uma luz, lá eles enxergam alguém que lhes veio trazer salvação. Agora, abram comigo, para a gente terminar, Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 23. Na verdade, vamos ver a partir do 19, tá bom? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, portanto, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Eles tinham traído Jesus, lembram? Negado Jesus, abandonado Jesus. E aí Jesus aparece com eles e o que Jesus fala para eles? Vocês me traíram, me abandonaram. Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados,
mas se os retiverem, são retidos. O mesmo Espírito que esteve sobre Jesus está em nós. A mesma missão de Jesus é a missão da igreja. Nós não vamos morrer para redimir ninguém, mas nós recebemos uma missão. A missão de Jesus não terminou, ela continua com a igreja. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo. E Jesus continua a sua missão através da igreja. Portanto, a nossa missão aqui em Balneário Camboriú é ser uma comunidade de cura para as pessoas. A nossa missão em Balneário Camboriú é ser uma comunidade que ensine as pessoas, discipule as pessoas. A nossa missão, enquanto igreja aqui em Balneário Camboriú, é anunciar o evangelho do reino de Deus. Porque o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus está sobre nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vou pedir hoje para que a Ruana e também nosso irmão Renato venham orar por nós, pelos pedidos de oração, pelas nossas necessidades. Quem começa? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero me colocar diante do Teu altar, Senhor. Em primeiro lugar, Deus, reconhecer que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, Senhor, da Tua mão nos guiando, Senhor, da Tua direção, do Teu Espírito Santo, Pai. Deus amado, reconheço que precisamos, Senhor, cumprir, Senhor, com o Seu chamado, Deus. De fazermos realmente, Senhor, a Tua obra, Senhor, de cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, Pai. Senhor amado, eu quero colocar, Senhor, diante do Teu altar agora, Senhor, a vida destas pessoas, Senhor, da Cleide, da Sebastiana, do Rodrigo e a família, Senhor. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes, tudo Tu conheces. Pai amado, que o Senhor possa alcançar estas pessoas, Deus, que o Senhor possa, Senhor, colocar a Tua mão, Senhor, a Tua mão de graça, de misericórdia, Jesus. Que o Senhor, Deus, possa, Pai, colocar o Teu Espírito Santo, Deus, o mesmo Espírito, Senhor, que esteve com Jesus, Senhor, hoje está conosco, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, colocar o Teu Espírito Santo sobre a vida destas pessoas. Ah, Jesus, hoje o Senhor tem falado tanto ao meu coração, Senhor, acerca do quebrantamento, Senhor, acerca do Teu Espírito Santo. Deus, como bem pregou o pastor aqui no domingo, Senhor, Pai, que nós possamos, Senhor, termos uma vida contigo, Senhor. Nós somos miseráveis, Senhor. Reconhecemos que nada somos sem Ti, Deus, que fomos alcançados pela graça. Eu reconheço, Senhor, que é somente pela graça que estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor nos alcançou primeiro. Por nós mesmos, Senhor, não estaríamos aqui. Deus, tantas coisas, Senhor, tantas aflições, tantos problemas que nós temos, Senhor. Mas nós pedimos a Tua alegria, Senhor, o Teu Espírito Santo.
Ah, papai, não nos deixe, Senhor, nos afastarmos de Ti, Senhor, que possamos estar sempre aqui, Senhor, Te buscando, quebrando o nosso coração, Jesus. Muitas vezes somos duros, nós somos ruins, nós temos, Senhor, é só o mal, mas com a Tua graça, Senhor, com a Tua misericórdia, o Senhor pode nos alcançar, pode nos curar, pode nos libertar, Senhor. Espírito Santo de Deus, é somente pela Tua graça para alcançar, Senhor, tantas pessoas que hoje estão no leito da morte, Senhor, como aquele versículo diz, Senhor. Estão à beira da morte, Senhor. E muitas vezes nós deixamos de anunciar as boas novas. Muitas vezes, Senhor, deixamos de falar sobre o Senhor por vergonha ou qualquer motivo, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Ah, Jesus. Alcança-nos, Espírito Santo, alcança-nos. Porque de nós mesmos não temos nada, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Deus, e fale mesmo conosco, Senhor. Quebranta o nosso coração, Jesus. Fica conosco, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor. Eu quero te agradecer, Jesus, agradecer por esta oportunidade de estar aqui na Tua casa, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de ter o ungido do Senhor aqui, Pai. Abençoa a vida do pastor, Senhor. Sabemos que esse ministério não é fácil. São muitas lutas, muitas aflições, Senhor. Alcança a vida do pastor, da Eliane, Jesus. Tem misericórdia da vida da Eliane, Senhor, que também aguenta muito, Senhor. Da Alícia, do Thomas, Pai. Tem misericórdia da vida desta família, Senhor. Alcança eles. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua graça, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre a vida deles, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço e eu peço que o Senhor fique, Senhor, com ele, Pai. Também com a família do Renato, Senhor, que muitas vezes se dispõe a estar aqui. Em nome de Jesus, Senhor, do Renan, do Tiago, Senhor. Pai, todas as pessoas que ministram aqui na igreja, Senhor, tem misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer, pedir que o Senhor nos leve em segurança à nossa casa, que o Senhor esteja conosco e continua mesmo falando conosco, Jesus. Que nós possamos ter uma comunhão com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Papai. Amém. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu faz maravilhas. E queremos muito te agradecer, Senhor, pela grande privilégio, grande alegria, pela bênção de, Senhor, estar neste local, nesse espaço, ouvindo a Tua doce palavra, preciosa, poderosa palavra, que enche nossa alma de alegria. Senhor, muito obrigado mesmo.
por esses irmãos, esses bereenses, esses nobres, que venceram, Senhor, a temperatura tão baixa, e vieram perseverando, vieram, Senhor, e certamente recompensou, certamente recompensa, certamente vale a pena em buscar o Senhor de todo o coração, estar aos pés do Senhor como Maria, para aprender, Senhor, dos seus ensinamentos santos, sábios. Oh, louvado seja teu nome, Senhor amado. Meu Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos alimentado, nos calçado, nos vestido, tem nos dado a cobertinha, Senhor, tem nos dado mesmo o nosso trabalho. Obrigado pela nossa família, obrigado por essa igreja, obrigado, Senhor, pelo nosso país que moramos, que temos liberdade de expressão, Senhor, religiosa. Ah, Senhor, obrigado, meu Deus, porque é bênção sobre bênção viver cada dia no Senhor. Nós te bendizemos, porque, Senhor, o Senhor tem nos livrado de acidentes, de incidentes, o Senhor tem nos livrado, Senhor, de doenças, Senhor, o Senhor tem nos livrado, Senhor, do mal, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor ordenou os teus anjos a nosso respeito, e eles estão ao nosso redor. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que em nós habita, Senhor. Obrigado, Senhor mesmo. Mas nós queremos, Senhor Deus, rogar-te, Senhor, para que as tuas mãos santas continua sobre, Senhor Deus, aqueles que carecem tanto, Senhor. Lembramos do irmão Luiz, meu Deus, que está passando por essa enfermidade, mas, Senhor, sabemos que querendo Tu pode completar a obra de cura, Senhor, por todo o processo que ele está passando de aprendizado, Senhor, que realmente o Seu nome seja glorificado na vida do irmão Luiz, Senhor. Nós oramos em favor, Senhor Deus, da irmã Adriana, que nessa semana perdeu, Senhor, seu pai, e todas as irmãs dela, os parentes, Senhor, os filhos da irmã Adriana, que sejam consolados pelo Teu Santo Espírito, confortados pela Tua presença, Senhor, que também seja momento de ela, dos parentes, pensar, Senhor, sobre o céu, sobre a eternidade. Senhor, venha nos despertarmos, a estarmos com o coração, Senhor, mesmo no céu. Os nossos pés podem estar aqui na terra, mas que nossos corações esteja, Senhor, na eternidade. Senhor, que realmente nosso pensamento esteja aí, Senhor, no alto, onde o Senhor está sentado à direita de Deus, oh Pai. Senhor, cativa a nossa mente, Senhor mesmo, no futuro brilhante que o Senhor tem preparado para aqueles que amam ao Senhor, que creem no Senhor, que obedecem o Senhor. Meu Deus, eu oro para em favor dos irmãos que estão pelo Facebook, Senhor. Abençoa os irmãos, as irmãs, abençoa aqueles que estão lá em São Paulo, que estão lá, Senhor, no Paraná, lá em Londrina, lá, Senhor, no Rio Grande do Sul. Abençoe com a Tua presença singular, com a Tua graça gloriosa. Senhor, há pessoas que passam por aflições, mas que o Teu Espírito Santo venha, Senhor mesmo, a refrigerar a alma, venha encher de fé, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor mesmo, estar com aquela brisa gloriosa do Senhor sobre as vidas daqueles que estão sofrendo, passando por adversidade. Senhor, nós vemos hoje a Tua palavra, que o fruto do Espírito Santo é alegria, é paz, Senhor, em meio à adversidade, em meio a tribulações, problemas da vida, Senhor, nós temos paz, nós temos alegria, porque isso é fruto do Teu Espírito, é obra do Senhor. Oh, Senhor, toca então, Senhor, abrindo portas, Senhor Jesus, estava trancada aquelas portas, Senhor, e Tu se pôs diante daqueles discípulos ministrando a Tua paz. Para o Senhor não há portas trancadas, não há portas, não há impedimento, não há obstáculos, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, precisando mesmo que as portas sejam abertas, abrem as portas, Senhor, do trabalho, Senhor, do ganho, Senhor. Os irmãos aqui na nossa comunidade,
cidade, ou outros irmãos conhecidos nossos que dependem, Senhor, de vendas, que são autônomos, Senhor, precisa, Senhor, de um cliente, precisa, Senhor, de um paciente, precisa, Senhor, Senhor, mesmo que seja avolumado as vendas, o Senhor é o Deus que avoluma, o Senhor é o Deus que multiplica o nosso ganho, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus fiel. Mas, Senhor, quando nós começarmos a ganhar dinheiro, que sejamos generosos, fiéis na tua casa, fiéis, Senhor Deus, mesmo na tua obra, sejamos contribuintes, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a avareza do nosso coração, do meu coração, tira, Senhor, todo o apego às coisas materiais, Senhor, e que realmente, Senhor, sejamos despreendidos, Senhor, que haja um desapego, Senhor, Pai amado, que sejamos entendedores, Senhor, de que somos mordomos dos talentos que o Senhor coloca nas nossas mãos, administradores mesmo, Senhor. Ó Jesus maravilhoso, nós oramos pelo Brasil, Senhor, para que haja paz e prosperidade, para que haja saúde e santidade na vida dos brasileiros, dos que governam o Brasil, Senhor. Nós oramos, Senhor, em favor dos milhões que são desempregados, para que haja empregos, os empresários venham gerar empregos, o Senhor venha dar sabedoria e estratégia, Pai amado, para que haja empregos no Brasil. Senhor, tem misericórdia, o Senhor é o Deus que realmente controla o sol, o Senhor controla o inverno, o verão, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, as estações, o tempo, Senhor, o Senhor que estabelece reis, remove reis, Senhor. Meu Deus, minimiza a questão do inverno, do frio, Senhor. Meu Deus, que os anúncios são grandes, Senhor. As expectativas são de frio intenso. Nós aqui, Senhor, não estamos preparados, Senhor, no Brasil, para um frio grande. As nossas plantações, Senhor. Oh, meu Deus, Tu podes minimizar, Senhor, a geada, a neve, Senhor, para que, Senhor, seja um frio, mas um frio suportável, Senhor. Há muitas pessoas carentes dessa cidade que não têm uma brusa, Senhor, que não têm, Senhor, a coberta, Senhor, suficiente, meu Deus. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, compadece, Senhor, dos pobres, compadece dos necessitados, Senhor, da nossa cidade, da nossa nação, Senhor. Oramos pedindo as Tuas bênçãos, orando pedindo a Tua intervenção, por amor a Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, Senhor, suplicamos as Tuas bênçãos, sabendo que o Senhor é o Deus maravilhoso, aleluia, que responde às nossas orações conforme a Tua vontade. A Ti a honra, a glória e o louvor, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. O pastor vai dar um recado, mas antes dele dar um recado, eu quero ler um versículo que o pastor leu hoje, Atos 10, 38, e que a irmã Marciele começou a ler, e que depois o pastor, no final, o pastor deu uma síntese, e esse versículo ficou muito no meu coração. O Atos 10, 38, e aí o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, aqui 2 vezes fala a palavra Jesus, aí eu vou colocar aqui Renato, você coloca Pedro, Hernani, e assim vai, Edson, olha só, tá, Kleber? E você aí em casa também coloca o seu nome, olha, desse jeito assim, ó, como Deus ungiu ao Renato do Rancho Alegre, como Deus ungiu o Kleber de Cianorte, Nova Esperança, como Deus ungiu o Kleber em Nova Esperança, com o Espírito Santo, com poder. Jesus, agora não é Jesus, é o Kleber, é o Renato, andou ou anda por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus está comigo. Vocês entenderam? Amém? Você lê e relê isso daí. Coloca na primeira pessoa, tá bom? Vocês acham que vai ser uma bênção? Tá? Pastor, com você, meu irmão. Amém, aleluia. Queridos, amanhã o nosso presbitério Grande Florianópolis estará fazendo um culto online. Eu vou postar no nosso grupo o link deste culto em comemoração de mais um aniversário da nossa denominação. Vocês sabem que todo 31 de julho é comemorado o aniversário da IPI do Brasil. Neste ano o culto será online, transmitido a partir da IPI do Estreito, lá em Florianópolis.
amanhã à noite, com a participação do pastor Cássio, que é pastor da primeira IPI de Campinas. Nós teremos esse culto e eu vou colocar lá no grupo e eu gostaria que todos os irmãos fizessem um esforço de participar do mesmo, tá bom? Vocês estarão em casa, não vão sair por causa do frio, não vão caminhar na praia à noite, não vão passear, então vocês têm aí o desafio, todos nós, de assistirmos o culto do nosso presbitério em comemoração a mais um ano da IPI do Brasil. 31 de julho de 1903 foi a data da fundação da nossa igreja, quando houve a divisão entre a Igreja Presbiteriana Norte-Americana, representada pela IPB, e a IPI do Brasil. Desde então, Deus tem abençoado a nossa igreja, nós temos caminhado no poder do Espírito, anunciando o Evangelho, e todo 31 de julho, a nossa denominação, há tantos anos, comemora o aniversário da igreja, tá bom? Deus abençoe todos vocês, estaremos aqui no próximo domingo, às 19h30. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém.